Capítulo 27. Que porra é você? Vê. Ele está acordado agora. Fez um bowl de Bazer que estava literalmente prestes a explodir. Ele então disse a Brock: solte-o. Deixe 2 soldados para protegê-lo. Preciso do mago Gil para fazer o que um mago deve fazer no campo de batalha. Bazer lançou um olhar assustador a Fei, mas logo se conteve. Neste momento, Fei sentiu um frio, como se houvesse um monstro hediondo escondido na escuridão, pronto para comê-lo vivo. Ele olhou em volta, mas não encontrou nada. Era apenas minha imaginação. Pensou Fei. Brock, que estava ao lado de Fei, não sentiu nada. Ele obedeceu ao comando do rei. Ele acenou com a mão e 2 soldados levaram o Gil meio morto para dentro da torre de vigia na parede defensiva. Embora aquele fosse o lugar onde a batalha seria mais perigosa, a eficácia de um mago seria maximizada lá também. O Gil gordo tinha aprendido sua lição. Ele estava com medo de Fei agora. Ele não ousou resistir, e em vez disso olhou para seu pai Bazer, esperando que ele pudesse fazer alguma coisa. O ministro principal estava prestes a dizer algo, mas outra voz arrogante soou. Ei! Como você se atreve a colocar suas mãos imundas sobre o jovem mestre Gil? Seguindo a voz, uma forte figura correu pela multidão. O homem arrogante chutou os 2 soldados que estavam levando o Gil para fora agressivamente, então rapidamente pegou o Gil suavemente e protegeu ele como se fosse seu cão leal. Ele se virou e começou a gritar com os soldados levemente feridos ao seu redor. Porque vocês estavam lá? Vocês são cegos. Vá encontrar uma boa maca e leve o jovem mestre Gil para descansar. Merda, essas lesões são tão graves. Quem diabos fez isso? Saia. Depois de ouvir sua pergunta, Fei decidiu zombar desse homem. Ele se aproximou e proclamou: eu fiz. A atmosfera na parede defensiva tornou-se silenciosa de repente. Silêncio mortal, ninguém falou uma palavra. Este homem sentiu que algo estava errado. Em seus braços, Gil tremia incontrolavelmente. Não era porque Gil estava animado em vê-lo, mas porque Gil estava morrendo de medo. Este gordo tremeu quando ele virou a cabeça para olhar para Fei. Ele estava com medo das bofetadas mortíferas. Ele tinha experimentado 2 vezes, e ele nunca quis experimentá-las uma terceira vez. Fei nem sequer olhou para Gil. Ele estava observando esse homem arrogante. Ele tinha 6 pés de altura e tinha cabelos loiros bagunçados, o que lhe deu um olhar vicioso. Uma cicatriz longa e assustadora passou de sua testa a seu queixo e um tapa-olho cobriu seu olho direito. Ele parecia exatamente como Ciclopes. Ele parecia muito viril em sua armadura brilhante, mas a expressão em seu rosto revelou sua feiura. Brock sussurrou ao ouvido de Fei. Ele é o juiz militar, Conca. Fei assentiu. Neste momento, é o rei Alexander. O que devo dizer? Porque você está aqui fazendo uma bagunça no muro defensivo. Você deve ficar no palácio. Deixe Gil ir rapidamente, isso não é brincadeira. Depois de ver Fei subir, Conca não estava nem um pouco nervoso. Caminhou em direção a Fei e involuntariamente se curvou enquanto falava. Ele não se importava com o rei. Este juiz militar se desculpou da batalha no primeiro dia e se escondeu desde então. Ele não tinha ideia do que aconteceu ontem, e não viu a cena em que Fei bateu em Gil vigorosamente mais cedo. Ele pensou que Fei ainda era o rei retardado que tinha a inteligência de um menino de 3 anos. Idiota. Bazer jurou em sua mente, ele sabia que as coisas estavam a piorar. Ele curvou ligeiramente as costas e começou a tossir intencionalmente. Mas, o juiz militar pensou que ele queria dizer outra coisa. Como um cão que obteve a avaliação de seu mestre, depois de ouvir Bazer tossir, Conca tornou-se mais arrogante. Ele bloqueou Fei e começou a ordenar soldados ao redor. Vocês montes de insetos sujos. Todos vocês devem morrer no campo de batalha. Vão agora e encontre uma maca. Lembre-se, traga todos os médicos em Chambord para a mansão do Sr. Bazer e cure o jovem mestre Gil. Todos os médicos estão cuidando dos soldados feridos agora. Eles não têm tempo. Alguém respondeu. Todos aqueles pobres, deixe-os todos morrer. Eles não são nada em comparação com o jovem mestre Gil.
Rápido, rápido, rápido. Faça o que eu disse. Conca não se importava. Mas, desta vez, ninguém o ouviu. Merda. Buzzer pensou de novo, mas ele não sabia como se envolver nessa situação agora. Depois de ver que ninguém respondeu aos seus comandos, Conca sentiu seu prestígio sendo desafiado. Ele estava louco. Vocês escravos humildes. Insetos sujos. Por que vocês ainda estão aqui? Vocês não têm medo das leis militares? Você não tem medo das leis militares? Alguém perguntou por trás. Eu? Leis militares? Eu faço as leis militares. Em Chambord, tudo que eu digo é uma lei militar. Conca, que estava enfurecido, respondeu subconscientemente. No entanto, ele sentiu que algo estava errado logo depois que ele disse isso. Ele se virou e percebeu que a pessoa que fez a pergunta era o retardado rei Alexander. Ele só se preocupou um pouco, então ele se sentiu aliviado. O que um retardado sabe? Posso dizer o que quiser, como sempre. O que ele poderia fazer? Conca pensou. Mas então você é um idiota imprudente. Um desprezo impaciente veio de Fei. Nem mesmo nos mais loucos sonhos de Conca imaginaria que o rei retardado o chutaria nas costas. Uma força imparável veio de suas costas e ele voou para frente incontrolavelmente. Como? Conca se esmagou na parede defensiva. Sangue jorrou pela boca como uma fonte. Ele ficou chocado. Como um rei retardado foi capaz de chutá-lo, um guerreiro em pico de uma estrela, quase 2 estrelas, mandando a distância como um saco de areia. Perdi alguma coisa? Conca olhou para o ministro-chefe Buzzer enquanto jorrava sangue, mas ficou surpreso ao descobrir que o ex-governante de Chambord estava de pé em silêncio, sem ousar dizer nada. Conca tinha uma história de ser um mercenário. Ele pode ter parecido duro e imprudente, mas era um personagem inteligente e complicado. Mudou-se para o reino Chambord há 2 anos. Por causa de sua força de guerreiro de uma estrela, Buzzer o apreciou e tentou incansavelmente levá-lo à posição de juiz militar para mantê-lo como um capanga. Conca não observou nada com cuidado, assim ele perdeu muitas dicas importantes antes. Depois que ele foi chutado, ele finalmente percebeu que algo estava errado. Que o retardado rei Alexander tinha mudado. Conca começou a pensar rápido. Ele sabia que ele estava em um grande problema. Parecia que o retardado rei Alexander voltou ao poder novamente. Depois de pensar nisso, compreendeu instantaneamente a situação. Ele nem sequer teve tempo de se preocupar com seus ferimentos. Ele se virou e se ajoelhou na frente de Fei e começou seu ato. Ele deu um tapa e pediu misericórdia. Por favor, perdoe-me, Sua Majestade. Eu estava bêbado. Eu não sei o que eu fiz. Por favor, me perdoe. A imagem de um homem de 6 pés de altura ajoelhado no chão e implorando por misericórdia enojou todos os presentes. Por favor, perdoe-me, Sua Majestade. Desculpe, eu estava bêbado. Por favor, me perdoe. Conca não se importou com o desdém dos soldados. Ele continuou a bater em si mesmo e implorando por misericórdia. Você está arrependido. Fei zombou. Você está certo. Você deve se arrepender. Você merece morrer. Fei caminhou até os 2 soldados que foram chutados por Conca. Ele os pegou e limpou a sujeira e o pó deles. Ele então trouxe os 2 soldados sem noção na frente de Conca, que ainda estava ajoelhado e implorando. Juiz militar Conca, abra os olhos. São os erros sujos que você estava falando. Abra seus olhos de merda e dê uma boa olhada. Qual deles não está ferido? Qual deles não sangrou na batalha? Quando eles estavam defendendo o reino por 4 dias seguidos sem dormir, onde você estava? O juiz militar era quem deveria estar aqui na linha de frente, mas o que você estava fazendo? Os rugidos de trovão horrorizaram Conca, que se ajoelhou ainda mais. No entanto, os soldados na parede defensiva foram bombeados pelo que Fei disse. Alguns soldados estavam tremendo devido à excitação. Lágrimas encheram seus olhos. O que o rei disse entrou em seus corações. Insetos sujos? Não. Em meus olhos, eles são as pessoas mais limpas em Chambord. Manchas de sangue e sujeira.
Então o que? Essa é a verdadeira honra de um homem. Essas coisas nunca encobrirão as almas puras de meus guerreiros. Mas você é o oposto completo. Embora você esteja vestido como uma armadura brilhante, eles nunca encobrirão sua alma suja e nojenta. Se você chama eles de bichos sujos, então o que porra você é?